missões, vamos pregar sobre missões. Mas isso não te impede de receber a bênção do Senhor e nem de adorar o nosso Deus. É verdade. Porque o Senhor está presente neste lugar. Glória a Deus. Livro de Juízes, glórias a Deus, capítulo de número 6, versículo 11. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 11. Depois de Deuteronômio, em Juízes. Perdão, depois de Josué. Em Juízes. Glórias a Deus. Capítulo de número 6, versículo de número 11. É uma passagem, uma palavra que muitos já pregaram nela. Eu também já preguei nela em outras ocasiões. Mas eu estava aqui estudando e consegui extrair muitas coisas, ou melhor, Deus fez com que eu conseguisse extrair muitas coisas dentro desse texto. E nós vamos aprender mais hoje. Nós vamos levar esse texto para a nossa chamada, porque é missões. Fiquei muito alegre de ver as missionárias cantando este hino, né, de seu primeiro CD. Mexe muito. Esse hino fortaleceu muitas pessoas, né? Porque todo dia, né, pastor, nós temos que fazer missões. Todo dia, quem tem um chamado tem uma missão a fazer, né? O pastor está aqui, ó, testemunhando, né, pastor João? Testemunho. Fortaleceu. Porque Deus, pastor, Ele brada. Deus tem um momento certo. Às vezes, o senhor pode ter se perguntado: será que é isso mesmo, meu chamado? No meio de tantas lutas, né, pastor? No meio de tantas provas. Às vezes o homem de Deus está na frente de uma obra, ele tem que refletir para a igreja que está tudo certo. Mas só Deus conhece o coração. E quando Deus conhece o coração, pastor, Deus não desampara. Quando Deus conhece o coração, o propósito do ser humano, Ele não desampara. Porque assim como Deus falou para Gideão, Ele manda dizer para o Senhor neste momento que Ele é contigo. O Senhor não é o melhor da casa. O Senhor é o homem que Deus escolheu. E Ele é contigo, com a tua família nessa noite. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesita e Gideão seu filho estavam malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Senhor Deus, Pai querido e todo-poderoso, apresentamos nós nessa noite, mediante a tua santa palavra, neste culto de missões. O Senhor venha falar com cada um de nós, porque já manifesta a tua presença neste lugar, porque já manifesta, Senhor, a sua soberania, a sua majestade. E nós sabemos, ó Senhor, que a honra e a glória seja toda sua, porque é uma igreja humilde, uma igreja que busca a tua presença, uma igreja que prega a tua palavra. E é através desta mesma, ó Senhor, que nessa noite nós vamos nos fortalecer na sua presença, porque aqui cada um tem um chamado, Senhor, cada um tem um propósito na vida, porque o Senhor assim nos escolheu. E sendo escolhido pelas suas mãos, ó Pai, nós sabemos que não estamos desamparados, porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos levanta pela tua destra. Por isso, ó Deus, eu apresento a tua igreja nessa noite, que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus queridos. Eu peço uma água só para um dos obreiros, porque minha garganta está bem seca. Irmãos, quando nós ouvimos,
complicado até de segurar o microfone, gravar sobre baixo. Quando nós ouvimos falar em missões, a maioria das vezes nós já pensamos o que vai ser, o que vai acontecer, qual o chamado de Deus para a minha vida, o que Deus quer comigo, o que eu preciso fazer para cumprir o ID do Senhor. Só que também, irmãos, eu trago para nós que Deus tem uma forma diferente para cada um de nós. Cada um tem um chamado no tempo certo, no propósito de Deus. Muitas das vezes Deus tem um chamado de fazer missão para salvar um povo, tem um chamado de missão para levar o evangelho para outro lado do mundo, tem um chamado de missão para ajudar uma família. Tem vários propósitos de missões. E Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Deus, quando escolheu a nós, Ele já viu em nós uma possibilidade de sermos missionários nos últimos dias. Por quê? Porque o mundo aí fora está trabalhando contra a igreja de Deus e trabalhando para cada dia mais retirar homens, mulheres, crianças, jovens da presença de Deus para levar para um mundo de assolações, um mundo de pecado, um mundo de infâmias, onde nós sabemos que tudo isso está acontecendo. Quando eu olhei para essa palavra, quando o anjo do Senhor fala com Gideão, primeiramente eu li, reli e vi um texto cheio de riqueza para nós missionários. Porque quando Deus chama aqui Gideão, Ele encoraja Gideão a fazer a obra. Ele sabe que em Gideão ele pode confiar. Mas por que Deus chamou Gideão? Se nós formos lá para o capítulo 2 de Juízes, nós vamos ver que o povo de Deus, depois da morte de Josué, o povo de Deus começou a praticar iniquidades perante o Senhor. O povo de Deus, o mesmo povo que Deus tinha libertado do deserto, tinha tirado das mãos dos seus opositores, era o mesmo povo que estava adorando outros deuses. Era o mesmo povo que estava prevaricando contra o Senhor. E Deus, quando nós sabemos que Ele cuida dos seus filhos, nós sabemos que Deus, Ele vela pelos seus escolhidos. Deus permitiu que o povo de Israel passasse por uma provação, que o povo de Israel passasse por dificuldades, que o povo de Israel passasse fome. Por quê? Para o povo de Israel saber que ainda existe um Deus que cuida dos seus, e um Deus que vela pelos seus propósitos, um Deus que vela pela sua santa palavra, e um Deus também que sabe que no meio de muitos, Ele sempre tem um que pode resolver o problema. Daí então Deus, no meio daquele povo que estava fazendo abominações mediante os seus olhos, Ele vê Gideão, um homem forte, um pai de família, o homem que estava ali no lagar malhando o trigo, cuidando do sustento da tua casa. Se nós bem observarmos, Gideão era um homem de estratégia. Aleluia. Porque lagar não era lugar de malhar trigo, e sim lugar de uvas, de macetar e pisar as uvas. Gideão estava ali malhando trigo porque sabia que ali os midianitas não podiam impedir ele de sustentar a tua família. Porque teve fome na terra de Israel. Durante 7 anos, o povo de Israel ficou novamente servindo aos seus opositores, aos midianitas. A palavra de
que os filhos de Israel fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo os midianitas sobre Israel, fizeram dos filhos de Israel para si. Eles estavam na mão dos opositores, não mais na mão de Deus. Eles estavam na mão dos opositores, dos midianitas, sofrendo, perecendo, porque a palavra de Deus vai nos dizer que quando os midianitas, quando os povos de Deus, os filhos de Israel plantavam, os midianitas vinham sobre eles, acabavam com todas as suas plantações, tudo que nascia na terra eles destruíam, eles tomavam tudo que o povo de Deus tinha, mas tinha um propósito, era a permissão de Deus que isso acontecesse, para que Deus pudesse mostrar para o povo que Deus os escolheu para fazer a obra com santidade, e para que Deus pudesse usar Gideão, mostrar que no meio de tanto povo impuro ainda existe homens e mulheres de Deus capazes de fazer a obra de missão. Glória a Deus. A obra missionária não é fácil, é espinhosa, é dolorosa, é sofrida, mas tem recompensas, tem frutos que nós tiramos da obra missionária. Deus escolheu Gideão porque Gideão era um homem de estratégia, era um homem que cuidava da sua família. Deus, ele, irmãos, escolheu Gideão para poder restabelecer a ordem de Israel e livrar o seu povo dos seus inimigos. Gideão, pai de família, fazia tudo possível para sustentá-la. Era um homem como qualquer outro, mas Deus fez coisas extraordinárias. Quando nós olhamos para o versículo 11, através dessa leitura que nós ouvimos aqui agora, nós podemos ter para a nossa vida que Deus, não importa a situação que você esteja, Deus escolhe qualquer um de nós porque Ele vê possibilidades no nosso chamado. Gideão era um homem como qualquer outro. Ele podia ter feito como os seus irmãos, como o povo de Israel fez. Gideão poderia ter estar adorando outro Deus. Gideão poderia estar fazendo coisas erradas, mas Deus viu a diferença nele. No verso 2 vai dizer que então o anjo do Senhor aparece e ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí eu tenho para nós, pastor, como que eu estou debaixo das mãos dos midianitas? Como que eu estou malhando trigo no lugar que não é correto? Como que o Deus é comigo se meu povo está passando fome? Como que Deus é comigo se está sobrevindo sobre mim as mãos dos midianitas, destruindo tudo que eu planto? Como? O anjo aparece de Deus para Gideão: Deus é contigo. Como que estava a cabeça de Gideão naquele momento? Se fosse eu, no meu caso, fazia um flash da minha vida todinha, de todos os momentos que eu passei, eu perguntar: mas será se é Deus? Será se realmente é Deus que está me chamando? Será se é Deus que está falando comigo? Deus nessa noite está estabelecendo vitória no meio do teu povo, porque aqui é uma igreja de missionários, uma igreja que prega a sua santa palavra, uma igreja que vela pelos costumes, pelas doutrinas, um povo que estabelece vitória, mesmo nas mãos do inimigo. Esta é uma igreja que depende de Deus. Eita glória, glória a Deus. Deus continua perseverando em afirmar as boas qualidades do ser humano, irmãos, e usá-lo para os seus propósitos. Quando o povo olha para você e fala que você não tem jeito, fala: você não vai conseguir porque você é o mais pobre da tua casa, a sua família é mais humilde, você não tem forças. Quando o povo fala isso, Deus olha para você e fala: não, isso tem qualidade, esse me serve. Aleluia! É desses que eu preciso, é dos humildes. Eu preciso de missionários humildes, de missionários que fazem a obra da forma que eu quero, assim diz o Senhor para a igreja.
Deus ele continua fortalecendo os seus filhos e motivá-los a exercer as funções no máximo das suas possibilidades. O que Deus tem colocado na tua vida, missionário, é para você fazer. O que Deus tem colocado nas suas mãos é para você fazer. Não é para o seu irmão que está do seu lado, não é para os seus parentes, não é você, porque é você que Deus chamou. Porque cada um tem um propósito de missão na sua vida. Aleluia. Cada um tem uma forma de fazer missões, através de um louvor, de uma palavra, de um testemunho, de uma adoração, de uma imposição de mãos. Deus te capacita dentro das suas possibilidades. Não diga a você que não é capaz, porque é Deus que tem te escolhido. Aleluia. Aleluia. Gideão responde ao Senhor: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Mal sabia Gideão que tudo isso era propósito de Deus. Mal sabia Gideão que tudo que estava sobrevindo sobre aquele povo era porque Deus queria restaurar o teu povo. Gideão fala: Senhor, nossos pais contavam que o Senhor os tirou do Egito, passou ali 40 anos, nunca sequer uma sandália dos pés deles quebrado, nunca passou fome. Se o Senhor é conosco, por que hoje estamos passando fome? Por que hoje está sobrevindo sobre nós essa carga pesada? Se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Irmãos, Jesus diz na sua santa palavra que no mundo teríamos aflições, mas porém que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Nos dias de hoje tem aflições, tem lutas, mas o Senhor venceu por nós, e nós também somos capazes de vencer, porque Deus está conosco. Olha, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, mandarei o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo que vai consolar, o Espírito Santo de Deus que vai dar força, Ele que vai te restaurar, Ele que vai te dar força, é Ele que vai fazer com que você prossiga, porque você não é esquecido, você é filho de Deus, e Deus tem te chamado. Aleluia! Gideão naquele momento percebeu que não estava desamparado. Porque em tempos difíceis, irmãos, nós desanimamos. Nós muitas das vezes sentimos saudades do passado e pensa que foi melhor do que o presente. Mas isso acontece porque no nosso panorama de vida nós perdemos Deus de vista. É forte. No nosso panorama de vista, às vezes nós perdemos Deus de vista. Como? Como o povo de Israel, deixando de adorar, deixando de louvar. Amanhã eu louvo, amanhã eu jejuo, amanhã eu busco, amanhã eu faço. Amanhã eu vou fazer. Só que tem algo, irmãos, que nós, fazendo isso, nós estamos ocultando a volta de Jesus. Como que eu estou ocultando, presbítero Paulo Luiz, a volta de Jesus, falando que amanhã eu faço? Se eu falar que amanhã eu faço, eu estou afirmando que Jesus não volta hoje. Se eu falar que não, amanhã eu vou lá, amanhã eu vou pregar, amanhã eu vou orar para essa pessoa, você está afirmando: olha, hoje Jesus não vai voltar. Só que nem o filho sabe quando ele volta, somente o pai. Amanhã pode ser tarde. Faça hoje o que você tem de fazer, para que amanhã nós não venhamos nos arrepender. Porque missionário é assim, ele faz no momento que Deus manda e não no momento que nós queremos. Quando Deus pega e fala: vai, vamos, porque é aquela hora. Às vezes pode ser tarde, às vezes a tua palavra é para livrar um da morte. Às vezes a tua palavra que Deus manda você ir é para livrar um do suicídio. O teu chamado é na hora que Deus quer que vai. O meu chamado é na hora que Deus quer que eu vou. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer no momento que Deus quer. Porque já pensou?
Você está lá, Deus fala, vai lá naquele hospital, vai naquela família e ora. Você, não, amanhã eu vou, que eu já estou cansado. A hora que chega amanhã, você tem a notícia, olha, fulano morreu, fulano foi embora sem Jesus. E como fica o coração de um missionário? Eu poderia ter ido, eu poderia ter salvado aquela vida, eu vou ter que prestar contas daquela alma para Deus um dia. Um dia eu terei que prestar conta das minhas obras. Eu não fui, Senhor, eu errei. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei em seu nome, Senhor. Senhor, eu curei em teu nome. O Senhor fala, afasta-te de mim que eu não te conheço. Porque às vezes você profetizou, você falou, mas o dia que Ele mandou você ir, você não foi. O dia que Ele falou, vai, estou mandando, você falou, não, amanhã eu vou. Amanhã eu vou lá, vou resolver. Pode ser tarde, missionário. Talvez essa palavra está doendo em muitos corações, assim como está no meu. Mas hoje é culto de missões. A nossa igreja é uma igreja que tem palavra. É uma igreja que tem o avivamento. O que é o avivamento? É a palavra de Deus surgindo efeito em cada um de nós. O seu id é de Deus. O teu chamado é de Deus. Vai, faça a obra. Glórias a Deus. Aleluias. Deus está próximo, irmãos. E está chamando a cada um de nós, homens e mulheres, dispostos a confiar nele e a transformar-se em agentes de mudança. Deus está ao nosso lado, cada dia mais nos chamando para fazer a obra. Cada dia mais Deus está precisando de nós. Vamos aceitar o ID do Senhor. Vamos aceitar este chamado. Daí então, aqui no verso 14, o Senhor olha para ele e diz: Gideão, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porque porventura não te enviei eu? É nesse momento que nós sentimos o chamado de Deus. Quando Deus fala, vai na tua força, Deus está dizendo, olha, aleluia, graça. Deus está dizendo que não é na força dele, é na tua força. Você pode estar caído,